paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim aqui para ensinar uma estratégia muito poderosa que o Espírito Santo me ensinou num momento de muito intenso de batalha na mente que eu estava passando, um momento de desespero. O Espírito Santo me deu essa estratégia, ele me guiou, ele me conduziu para realizar isso que eu vou ensinar para vocês. Vamos lá? Tá pronto para aprender? Já pega aí um papel e uma caneta, tá? Um lápis. Mesmo que você não esteja passando por um momento de batalha na mente, né? Mas já vamos aprender, tá? Anota para você não esquecer e salva também esse vídeo para quando você precisar, você poder rever, né? E lembrar de todos os passos, tá bom? Então, vamos lá. Um dos principais campos de batalha é a nossa mente, não é mesmo? É nos nossos pensamentos que o inimigo aproveita, que o inimigo pega pesado mesmo. E se a gente não estiver vigilante, não estiver desperto, assim, sabe, vigilante, acordado, prestando atenção, não estiver no espírito orando, e se a gente estiver distraído com as coisas deste mundo, com os afazeres, com as preocupações, a gente não vai perceber as estratégias do inimigo, não vai perceber que aqueles pensamentos que vêm são dele, são dardos inflamados dele, são que vêm dele. E a gente vai começar alimentando esses pensamentos achando que é da gente mesmo, que é isso que ele quer, né? Para nos destruir. Então a gente tem que estar sempre vigilante, atento, vigiando em todo o tempo. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês para basear toda essa estratégia que o próprio Espírito Santo me deu é Efésios 6, né? A conhecida armadura de Deus. Prestem atenção. Abram comigo, então, em Efésios 6, 10. Uma palavra final de Paulo, né? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Viu só? A armadura de Deus é muito importante para que a gente possa enfrentar essa luta, essa batalha que todo cristão, sem exceção, enfrenta todos os dias. É claro que tem fases, né, umas mais pesadas, outras mais leves, mas são todos os dias. E é importante nos revestirmos da armadura de Deus. E a espada
do Espírito, a espada da palavra, é a única parte da armadura que serve para atacar, né? Para atacar o nosso inimigo. E é a palavra de Deus, e é justamente ela que a gente vai usar para contra-atacar, né? Esses dardos inflamados do inimigo, esses pensamentos que vêm na nossa mente nos atormentar, né? Antes de tudo, temos que permanecer vigilantes, vigilantes para perceber quando esses pensamentos vêm de nós mesmos e quando vêm do inimigo para tentar nos derrubar. Mas vamos lá. A batalha na mente, né, são os pensamentos que o inimigo fica lançando na nossa mente para nos desanimar, para nos fazer desistir, para nos colocar para baixo, para nos acusar, não é? Tantas outras coisas. E, como eu disse, se você não estiver vigilante, atento, você pode achar que são seus pensamentos, começar a alimentar esses pensamentos e realmente cair na armadilha do inimigo, né? Então, nós precisamos nos manter vigilantes. Então, vamos lá. Eu, né, estava passando por um momento, muitos dias de uma batalha espiritual muito intensa mesmo. E eu estava ali lutando, batalhando e estava fazendo alguns jejuns e estava nessa batalha, né? Lutando mesmo contra os ataques do inimigo e estava, glória a Deus, graças a Deus, eu estava vigilante, né? Mas mesmo assim, nesse dia, né, depois que eu cheguei do culto de domingo, no culto ali foi tudo bem, mas eu cheguei em casa do culto de domingo, já começou a opressão, a batalha na mente, os pensamentos já começaram, assim, como um bombardeio, um atrás do outro, sabe? Bem pesado. Começou a vir um monte de pensamento ruim, não vou falar todos, né, mas de desânimo, de falta de perspectiva, de falta de, sabe, de esperança, de acusações, ai, que você é tudo que você fez no passado, que você é inútil, e que isso e que aquilo, sabe, um monte de coisa, que ninguém se importa com você, e na verdade não é assim com você, né, porque o inimigo, ele fala como se fosse a gente mesmo, né? Pra gente acreditar que esse pensamento é da gente, né? Então não era ninguém se importa com você, sim, ninguém se importa comigo, eu sou tudo aquilo que eu fiz no passado, eu sou inútil, sabe? Eu. Então era esses pensamentos e eu ficava, ai, é mesmo, é verdade, ninguém se importa, eu não sirvo pra nada, eu sou desanimada, sem esperança, nada vai melhorar, nada vai mudar, sabe? E comecei a alimentar, comecei a me deixar levar por esses pensamentos, né? E cada vez foi ficando pior e mais pesado, né? Você vai alimentando, o negócio vai crescendo. E aí foi ficando, e eu orei, Senhor, desesperada, assim, por favor, não me deixe entrar num colapso, entrar numa depressão, porque, né, meu filhinho, ele precisa de mim. E aí, nesse momento, o Espírito Santo me falou, pega um papel e pega uma caneta. Aí eu fui lá, peguei um papel, peguei a caneta, como ele mandou, e ele me falou, escreve todos esses pensamentos, um por um, que estão vindo na sua mente, um por um. E aí eu fui escrevendo, só que ele falou, deixa um espaço em cada um, embaixo de cada um. E aí eu fui escrevendo, como ele me falou. E até eu vou mostrar para vocês, não esse não é o daquele dia, mas eu escrevi aqui, né, 2 exemplos, né, para vocês
verem como é. Aí, tá ao contrário, gente, desculpa, mas eu espero que dê pra entender. Pensamentos, né, que eu coloquei, aí escrevi aqui em azul os pensamentos que eu, né, estava tendo. Aqui é um exemplo, né, mas aí você coloca lá, escreve, pensamento, desânimo, falta de perspectiva da vida. E depois aqui embaixo coloquei outro pensamento, né, que eu sou as coisas que eu fiz no passado, que eu sou inútil, escrevi. E mais, mais, né, pensamento. E aí, ele me falou: agora você ora repreendendo, rejeitando e renunciando cada um desses pensamentos. Então eu orei, por exemplo, eu orei. Eu rejeito, renuncio a todo pensamento de desânimo, toda falta de perspectiva, toda falta de esperança. Eu repreendo, eu rejeito, eu renuncio da minha vida em nome de Jesus. Eu renuncio e rejeito todo pensamento de que eu sou as coisas que eu fiz no passado, de que eu sou inútil, em nome de Jesus. E aí, depois que eu fiz um por um assim, ele me falou: agora ore repreendendo aos espíritos que, malignos que estão por trás desse ataque. Aí eu orei, repreendendo todos os espíritos malignos que estavam por trás dessa opressão, desses ataques, repreendi eles e mandei eles embora, e em nome de Jesus. E então o Espírito Santo me falou: agora você vai combater esses pensamentos com a palavra de Deus. Então ele falou: pega o desânimo, por exemplo, e vai buscar versículos na Bíblia que combatem o desânimo. Falta de perspectiva. Versículos que combatem o desânimo, falta de perspectiva, falta de esperança, né? E aí foi que eu fui pesquisar, né? Eu até usei o chat GPT para me ajudar a achar todos em específico. E, né, eu até é uma dica, né, não use para coisas muito pessoais, né, informações muito pessoais, mas para esse tipo de coisa é bom, é útil. Aí ele aí eu pesquisei vários, né, eu coloquei alguns, eu vi que pesquisei vários, e aí fui escrevendo aqui os versículos, né, Isaías 41:10, Josué 1:9, 2 Coríntios 4, de 8 a 9, Salmos 42:11, né. E aí, claro que eu não só escrevi, né, declarei que ele me mandou. Escreve os versículos que combatem o desânimo e declara cada um deles. Tudo, gente, tudo em voz alta. Tudo em voz alta, em alto e bom som, tá? Aí, aí eu fui lá. Aí ele falou: agora declara, né? Declara, né? E agora declara cada um deles. Aí eu peguei Isaías 41:10. O Senhor me disse: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Josué 1:9. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Ou seja, forte e corajosa. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor disse: esta é a ordem do Senhor, seja forte e corajosa. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará, pois o Senhor, meu Deus, estará comigo por onde eu andar, sabe? E vai declarando a palavra com poder. E aí, 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos.
Salmos 42:11. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Então, assim, é assim, acho que deu para entender, né? E aí você vai, continua, e você vai ver que já vai mudando, vai dando, vai aumentando a sua fé, vai vindo a alegria, vai vindo a libertação mesmo, sabe? E aí, né, que eu sou as coisas que fiz no passado, que eu sou inútil, aí vamos lá. 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. As velhas coisas já passaram, o Senhor disse, eis que tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, e aí você começa a declarar, eu nasci de novo, o Senhor me redimiu, o Senhor me perdoou, eu nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu pertenço a Ele, e vai falando todos os versículos que vêm na sua mente, pensamentos de que sou inútil, que não sirvo para nada. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. É isso, gente. E aí continua. Quanto mais, melhor, né? E vai declarando para si, vai. Gente, depois disso, nossa, sabe, toda aquela opressão na mente, aquele peso, aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, tudo, aquela batalha na mente, aquela opressão, sumiu, caiu por terra. E eu fiquei em paz, verdadeiramente em paz. E não só naquele dia, a partir daquele dia. Claro que a luta continua todos os dias, né? Mas não daquela forma, né? Que era, né, uma luta pesada. Mas esse é o poder da espada do Espírito, né? O Senhor me ensinou a usar a espada do Espírito, né? A palavra de Deus que é viva, eficaz, que é espírito e vida, que é poderosa, né? E é assim que nós devemos lutar contra esses pensamentos malignos que vêm para nos derrubar, assim, contra-atacando com a palavra de Deus, assim como Jesus, né? Ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo lá no deserto, né? Foi assim, usando a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então, que a gente possa, né, sempre nos lembrar disso. E olha, depois desse dia, eu comecei a declarar a palavra do Senhor todos os dias, pela manhã, o dia todo, mas principalmente pela manhã, já começando o dia, já declarando vários, né? Separei vários versículos para estar declarando, decretando, né? Porque a palavra de Deus é poderosa, é muito poderosa. Então, faça isso, salve para você rever, para você lembrar. Coloque em prática. Se não tiver com uma batalha na mente, bom, sempre vem, né, pensamentos ruins, mas declare todos os dias, ore a palavra, e você vai ver como sua vida vai mudar, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que o Senhor os abençoe, revista vocês com a armadura de Deus e que possamos permanecer firmes contra as estratégias do inimigo. Amém? Deixe o seu like se você gostou, se inscreva e fiquem com Deus. Até a próxima.